Eu gostaria de conversar com vocês hoje sobre ressurreição, sobre vida. É interessante porque depois da ressurreição de Jesus, nós ganhamos uma outra definição de vida. Vamos começar assim. O que é a vida? Depende para quem você pergunta, tem uma resposta. Se você perguntar o que é a vida, muitos vão entender a vida apenas como sinônimo de existência. Existo, então, existência. Alguns compreenderão a vida como um processo biológico ou a soma de processos biológicos. Biólogos, médicos. Outros entenderão a vida como um conjunto de ações que permitem você compreender o mundo, compreender-se a si mesmo e ser capaz de interagir com o mundo e com as pessoas, melhorando-se, crescendo, entenderão a vida assim. Mas o que é a vida para Jesus? Qual é a resposta de Jesus? A vida para Jesus é o amor perfeito no coração do Pai. Este é o sentido que Jesus deu à vida, esse é o sentido que Jesus deixou para a vida, o amor perfeito no coração do Pai. E aí, a gente começa a descobrir uma coisa. Essa vida só é possível para quem passar pelo processo da ressurreição. Eu vou tentar explicar isso melhor para vocês. Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem como um ser que é a somatória de duas realidades. A natureza material e a natureza espiritual. O homem se reúne em si essas duas formas de existir. Eu sou matéria. Eu dependo da água, eu dependo do alimento, eu dependo da casa, eu dependo da roupa, eu dependo do ar. Eu sou matéria, nós somos matéria, nós temos uma vida material. Nós temos dentro do nosso corpo vários sistemas que interligados nos mantêm vivos. O sistema respiratório, circulatório, digestivo, vários sistemas que interligados compõem um corpo complexo, mas a gente vê também fragilíssimo. E, ao mesmo tempo, nós temos uma alma espiritual, que ela é inteiramente capaz de pensar, de sentir, de ver, de compreender as coisas. Então, Deus nos criou para Ele. Nós iríamos entrar nos céus sós. Porém, o pecado entrou no mundo. O pecado entrou no mundo. E o pecado no mundo trouxe para a existência humana dor, trouxe para a existência humana doença, trouxe para a existência humana a morte. Nós não iríamos sofrer nada disso. Não fomos criados para isso e nem Deus criou a dor, criou o sofrimento, criou a morte. Tudo isso é resultado da desobediência de Adão
e Eva, do pecado original, e acrescenta-se depois o pecado pessoal de cada ser humano. Então, para que Deus pudesse resgatar o homem do pecado, ele envia Jesus. E envia Jesus que assume a natureza humana na sua precariedade. Vive em tudo igual a nós, menos no pecado. E entra até mesmo na morte, pela paixão e morte, pelo sofrimento e pela morte. E depois, ele ressuscita. Ou seja, ele volta a viver. Mas não a vida como aqui no tempo. Porque aqui no tempo a alma está como que presa ao corpo humano. Ele volta a viver uma vida espiritual. Agora a alma domina o corpo. É por isso que Jesus está num lugar e depois milagrosamente está em outro lugar. É por isso que Jesus entra várias vezes no cenáculo com as portas completamente fechadas. Porque agora ele não mais está sujeito à lei da matéria, mas ele está sujeito às leis do Espírito. É uma vida nova. Uma vida que nós sabemos que existe, mas nós não a conhecemos. Porque o meu corpo ressuscitado será um corpo semelhante ao corpo de Jesus. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, eu vou ter a vida de Jesus em Deus, no coração de Deus. Então, quando nós falamos que estamos celebrando a vida, nós estamos celebrando o encontro do homem com a realidade que iria existir em cada um de nós se Adão e Eva não tivessem pecado. Com a apropriação desta realidade, porque o Senhor ressuscitou, podemos viver como ressuscitados. O Senhor tirou a causa da morte, matou a morte, perdoando os nossos pecados, e destruiu-a completamente, ressuscitando dos mortos. E a morte, que era ponto final, a morte que era derrota absoluta, total, a morte que impedia a gente de ter futuro, agora essa morte, ela é escarnecida. Por isso que São Paulo grita na sua carta: ó morte, onde estás? Qual a tua vitória? Qual o teu guilhão? O Senhor ressuscitou. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é muito interessante a gente pensar que a ressurreição é uma realidade nova que Jesus acrescenta à nossa vida. Eu nasci, eu cresci, eu vou morrer, mas eu vou também ressuscitar. Se é certo que eu nasci, se é certíssimo que eu vou morrer, também é certíssimo que eu vou ressuscitar. Outra questão: para que eu ressuscite bem, é preciso que eu deixe Deus viver no meu coração. Assim, depois da minha morte, depois da minha ressurreição, eu vou poder viver no coração de Deus. Porque a morte para nós hoje, ela é nada. Ela é o encontro com Jesus, o bom pastor, que nos põe nos ombros e nos leva para a casa do Pai. E lá na casa do Pai, o que acontecerá? Vamos à parábola do filho pródigo. O Pai corre ao nosso encontro, o Pai nos abraça, o Pai manda dar banho, o Pai manda dar roupa nova, sandália nos pés, anel no dedo, e o Pai manda fazer uma festa, porque nós chegamos ao céu. É assim que se dará a nossa ressurreição. É isso que é a nossa morte. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que nós devemos hoje, em nossa casa, colocarmos
uma vela acesa. Não podemos celebrar a Páscoa aqui na igreja, então celebramos a Páscoa na nossa casa. É preciso a gente compreender que quando Jesus foi celebrar a Páscoa, ele disse aos apóstolos: procurem um homem, digam a esse homem: eu vou celebrar a Páscoa na tua casa. Pois esse ano de 2020, Jesus não quis a Páscoa nas igrejas. Ele celebrou a Páscoa na tua casa, na minha casa, na casa de cada um de nós. Ele disse: é lá na tua casa, é lá no teu lar que eu vou celebrar a minha Páscoa. E hoje, lá no nosso lar, celebrando a Páscoa, acenda uma vela, porque Cristo é luz. Esta vela que está aqui, o círio pascal, que foi preparado e abençoado ontem, contendo o fogo novo, traz os sinais da paixão de Jesus, que são esses cravos. Traz o alfa e o ômega, porque o Cristo é o princípio e o fim. Quando nós olhamos as coisas pelos olhos da fé, nós descobrimos que a resposta para tudo está nele. Porque nada pode perturbar a nossa alegria. O Senhor ressuscitou. Por isso eu também ressuscitarei. É assim que nós devemos olhar a vida. Nós temos futuro, sim, e o futuro para nós está simbolizado aqui nesta vela acesa. Esta vela acesa significa: o Senhor ressuscitou e está vivo no meio de nós. Nós não somos uma igreja da Sagrada Escritura, da Bíblia Sagrada. Nós não somos a igreja de um livro. Nós somos a igreja de Cristo ressuscitado, de Cristo vivo. A nossa fé nos leva a compreender isso. Cristo perdoou os pecados. E quando Ele perdoa os pecados, Ele tira a causa da morte. E quando Ele ressuscita, Ele implode a morte. Agora eu estou livre. Eu posso dizer: eu viverei porque meu Senhor vive. Eu ressuscitarei porque meu Senhor ressuscitou. Eu entrarei no céu porque meu Senhor entrou no céu. E para garantir isso, Ele manda para nós o Espírito Santo, que habita o nosso coração, como semente de ressurreição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.